Em Gênesis capítulo 1, verso 26, tem um texto lá muito interessante que vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Muitas pessoas acham que a imagem e a semelhança que está descrita ali no texto está falando de algo físico, de que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança dentro de um aspecto físico. Não, não é isso que o texto ele vai expressar. Até porque Deus ele é espírito. Deus ele não tem forma, Deus ele não tem nariz, não tem mão, não tem olhos. Deus ele é espírito, ele não tem aspectos físicos. Quando Deus ele aparece com aspectos físicos nas escrituras, isso é chamado de antropopatismo, quando ele toma forma humana, características humanas para poder se comunicar com a sua criatura. Se imagem e semelhança não é no que tange aspecto físico, então o que seria essa imagem e semelhança? A palavra para imagem no texto é tselen, no hebraico. E a palavra para semelhança é demut. Lá em Salmos 91, verso 1, está escrito lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra sombra ali é tsel, que é semelhante à palavra tselen, ou seja, nós fomos criados à sombra do Onipotente, ou seja, em nós é projetada a imagem do Criador. Uma sombra ela é formada através de um reflexo de uma luz. Portanto, quando Deus ele cria o homem, Deus ele cria o homem para refletir a sua imagem, a sua glória. Como que essa imagem ela é refletida? Essa imagem ela é refletida através de 3 aspectos que existem em Deus e que Deus colocou em nós seres humanos, que são os atributos morais, que é o amor, a justiça e a santidade. Portanto, quando Deus ele cria o homem conforme a sua imagem, Deus ele está criando o homem com seus atributos morais, que é amor, justiça e santidade. Deus criou o homem para refletir o amor, refletir a santidade, refletir os seus atributos morais de santidade e de justiça. E a semelhança? O que significa ser criado à sua semelhança? Porque nós somos a semelhança de Deus. Veja que Deus ele é o criador do universo e dominador do universo. O ser humano, como sua criatura, recebeu esses mesmos atributos. Como assim? O homem, ele é a única criatura do Criador que cria também. Como assim o homem cria? O homem cria a partir de coisas já pré-existentes. Ou seja, desde que o homem ele foi criado, o homem vem evoluindo no conhecimento, na ciência, em suas criações. Hoje nós temos coisas que jamais imaginaríamos ser criadas por seres humanos. Então o ser humano evoluiu na questão da criação, na questão do domínio. E Deus disse também que o homem dominaria sobre todas as coisas. Então quando o texto diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é nesses aspectos, com seus atributos morais e domínio. Portanto, existe uma diferença entre nós e Deus no que tange criação. Deus ele é o único ser que cria do nada. Barar, vem do verbo barar, criar do nada. Lembra lá do texto de Gênesis, Bereshit barar Elohim. Esse verbo barar é criar do nada. O homem não tem esse atributo. O homem, ele cria a partir de coisas pré-existentes. Mas o homem foi o único ser que Deus criou com esses atributos. Os animais não possuem esses atributos. As plantas não possuem esses atributos. Mas, infelizmente, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, o homem perdeu esses atributos morais. Como assim? O pecado tirou do homem a semelhança e a imagem de Deus, do homem, através do pecado. Mas através de Cristo, essa imagem, ela foi restaurada lá na cruz do Calvário. Eu quero ler um texto aqui com você que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, através de Cristo, essa imagem ela é trazida novamente a nós, seres humanos. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui. E não se esquece de me seguir. E até o próximo vídeo. Shalom, shalom.